Boa noite a todos. O Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências do Amazonas realiza agora a live Gestão dos Resíduos da Construção e Demolição no Brasil, com mediação do presidente do CREA Amazonas e coordenador do Colégio de Presidentes de CREA, engenheiro civil Afonso Lins Júnior, que recebe o palestrante Levir Torres, especialista em projetos de usinas de reciclagem de RCD e coordenador da ABRECOM, Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição de São Paulo. A live também terá a participação da engenheira civil Kelly Ambrósio, presidente da Associação das Mulheres Profissionais do Amazonas, AMP, da engenheira ambiental Janete Fernandes, presidente da AENABAN, Associação dos Engenheiros Ambientais do Amazonas, e representando o senhor Nildo Cavalcante, presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, Departamento Amazonas, ABENC-AM, o engenheiro civil Marcelo de Almeida, que faz parte da diretoria da entidade. Para dar início à live, passo a palavra ao anfitrião e mediador, engenheiro civil Afonso Lins Júnior. Bem, primeiramente agradecer a presença do Levi, né? Também agradecer a presença do Marcelo, da Kelly, da Janete, né? Todos fazendo parte dessa live de um tema importantíssimo, né? Que tem a ver com a engenharia civil, mas também com a engenharia ambiental, né? E em se falando no estado do Amazonas, a gente não pode deixar de pensar exatamente na engenharia ambiental. E aí eu queria, já de imediato, passar a palavra a todos os que estão na live e a gente, consequentemente, passa para o Levi, que vai fazer a palestra e qualquer pergunta, qualquer diálogo a gente vai fazendo ao longo da live. Eu gostaria de imediato de passar a palavra à Janete Fernandes, que é a presidente da AENABAN, que é a nossa Associação dos Engenheiros Ambientais do Estado do Amazonas, depois a Kelly, né, que é também a presidente da MP, Associação das Mulheres Profissionais, e por último, para o Marcelo, né, primeiro as mulheres, depois os homens, claro, as mulheres, e por último o Marcelo e, consequentemente, o Levi. Com a palavra, Janete. Boa noite a todos, boa noite, presidente. É uma satisfação muito grande poder participar dessa live. Até a gestão de resíduos é um tema que é de fundamental importância não só para a engenharia civil, mas também para as questões ambientais do nosso país como um todo, principalmente no nosso estado, que é o cartão postal do Brasil, e temos que dar bons exemplos, né? Sabemos que o principal problema dos resíduos da construção civil, no ponto de vista ambiental, é a disposição irregular desses resíduos, criando pontos de despejos inadequados, que isso causa transtornos imensos para o meio ambiente, né? E problemas ambientais irreparáveis, porque ocorre que com essa disposição inadequada surge a contaminação do solo, das águas, das superfícies, e tenho certeza que hoje a nossa live vai abordar temas exatamente sobre isso, porque nas nossas obras civis a gestão de resíduos é de suma importância, e é para isso que nós, engenheiros ambientais, estamos aqui na live, para aprender um pouco e poder também contribuir. Obrigada, presidente. Obrigado. Kelly, com a palavra. Meu áudio está desligado, Kelly. Pronto, boa noite. Então, mais cedo eu estava conversando com a Janete sobre isso, agradeço, inclusive, o convite para participar dessa palestra, que eu acho de suma importância, né? E, inclusive, nós aproveitamos, fizemos uma pesquisa, né, do que tem sido feito aqui no Amazonas, conversamos com alguns engenheiros ambientais, inclusive, e nós verificamos que o IPAAM já tem uma cobrança relativa às obras para que faça um plano de gestão desses resíduos, né, não apenas resíduos sólidos, mas também líquidos, mas, muito embora isso esteja
eu acredito que mais restrito a grandes obras. Mas, por exemplo, nós, não sou apenas a presidente da MP, mas também sou empresária e tenho empresa de engenharia civil, né, a CAN Engenharia, e nós executamos obras em apartamentos de alto padrão, em residências e obras comerciais. Realmente, essa questão do descarte dos resíduos gerados pelas empresas de engenharia civil é um ponto muito delicado a se tratar, né? E isso perpassa não apenas pela questão ambiental, mas tecnológica, né? Eu verifiquei que realmente assim há um uso bastante amplo desses resíduos, principalmente no que tange a concreto, argamassas, que podem ser triturados e utilizados, né, até na farofa, contrapiso, mas a gente precisa que essa indústria ela se estabeleça aqui. Não falo Amazonas, falo Manaus, porque, né, Manaus é um grande polo da construção civil, sempre foi, né, desde o tempo que a Empol se estabeleceu aqui, todos os prédios surgiram. Quem vem a Manaus acha que só tem mato, mas chega aqui e vê grandes prédios e grandes empreendimentos. Inclusive, temos agora aquele viaduto do Manoel, estive passando por lá, e você vê que está pipocando de obra, de infraestrutura. E a gente fica a pergunta, para onde é que vai todo esse resíduo? E aproveito o embalo e deixo uma pergunta aqui para o nosso palestrante: quanto custa ter uma empresa, uma indústria que faça esse tipo de reciclagem? Quanto custaria para nós instalarmos uma indústria ou uma empresa dessa, de reciclagem desses resíduos aqui no Amazonas? Tá, gente? Faça essa provocação e passo a palavra aos próximos, né, passo a palestrante, passo ao Marcelo. Boa noite, Marcelo, Levi. Boa noite, presidente, aos demais presentes aqui. É um tema muito interessante, né, RCD, e eu como que eu trabalho no órgão público, né, meu questionamento é sobre como que os órgãos públicos devem estar fazendo o seu RCD através dos editais. Como é que está sendo fiscalizado, né? Essa é a minha grande dúvida, porque nós não vimos em editais de construções nem nada, uma obrigação ou alguma utilização da norma, né, que é da CONAMA, né, para vincular essa reciclagem, essa sustentabilidade. Então, essa é a minha dúvida, fica em aberto, Levi, o questionamento. Então, eu abro a palavra aí para você. Levi, com a palavra. A palestra é toda sua. Perfeito. Obrigado, Afonso. Obrigado, Janete. Obrigado, Kelly. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui, porque o foco do nosso trabalho é mobilizar as entidades para a questão dos resíduos da construção e demolição. Eu posso compartilhar minha tela? Posso, né? Com certeza. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação. É uma apresentação rápida que visa mostrar um pouco da gestão dos resíduos da construção e demolição no Brasil, né? Eu vou responder essa questão da Kelly e também do Marcelo, mas antes eu vou mostrar um pouco sobre a Abrecom. A Abrecom é uma entidade que foi fundada em virtude da Política Nacional de Resíduos Sólidos, certo? Então, ela foi fundada em 2011, a Política Nacional foi editada em 2010, né, em agosto, com a regulamentação em dezembro, que é a regulamentação 7404. A Abrecom conta hoje com 32 associados, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Ela é responsável pelo mapeamento das usinas de reciclagem de entulho no Brasil e contam com usinas fixas, híbridas e móveis. E também ela organiza o único curso no Brasil, né, diria que na América Latina, porque essa atividade é nova, sobre resíduos da construção e demolição, gestão e operação de usinas de reciclagem de entulho. A nossa missão é promover a reciclagem de resíduos da construção e demolição no Brasil. Então, esse negócio aí que todo mundo chama de entulho, tecnicamente, a nomenclatura técnica é RCD, Resíduos da Construção e Demolição. Lógico que nós estamos no Brasil e esse resíduo sofre regionalismos, né? No Nordeste chamam de metralha, no Sul, caliça, tem gente que chama de bagulho, de treco. A gente resolveu
padronizar a nomenclatura de acordo com a norma internacional, Construction and Demolition Waste, C&D Waste. Beleza, então é isso aí ó, que vocês estão vendo. Esse aqui é um ponto de descarte clandestino de entulho na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Perceba que existe muito material contaminante, né? Material perigoso, e as pessoas colocam fogo na área justamente para reduzir o volume, né? E essa fumaça, que é uma fumaça tóxica, ela é levada em direção à comunidade. Mas quando a gente fala de reciclagem de entulho, a gente está falando de uma coisa que é nova no Brasil, mas é muito antiga, né? Basicamente, a reciclagem de entulho ela começou devido à necessidade de utilizar os resíduos na Segunda Guerra Mundial. As cidades, após a Segunda Guerra Mundial, não tinham ofertas de materiais, né? Seja areia, pedra, enfim, e mão de obra também, né? Então, foi necessário, urgente, reutilizar os escombros, naquela época, reutilizar os escombros da Segunda Guerra Mundial. Você percebe aqui que as pessoas estão utilizando os blocos, né? Os tijolos. Então, a Europa, os Estados Unidos, vamos dizer assim, o mundo evoluído, já recicla entulho há algum tempo. O Brasil, a primeira usina de reciclagem de entulho no Brasil, foi implantada na zona sul de São Paulo em 1993. De lá para cá, houve uma evolução pouco significativa e, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 93 até 2010, a evolução foi reduzida, né? De 2010 para frente, o setor cresceu mais do que a média nos últimos 10 anos, né? Então, a gente gera muito entulho. Quando as pessoas perguntam quanto se gera de entulho no Brasil, se fosse possível reciclar esse resíduo, nós poderíamos construir 2.000 estádios do Maracanã. 2.000 estádios do Maracanã, é muito entulho. Ou então, por dia, nós conseguimos produzir mais de 1.000 aviões, né, maior modelo de avião de passageiros, Airbus A380. Então, a gente produz aí mais de 1.000 aviões cheios de entulho. Então, é muito entulho. E grande parte desse material é descartado nos rios, nos mares, nas matas, nas ruas, nas praças. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco desse vamos dizer assim, o modus operandi, né, de descarte clandestino de lixo e também de entulho. Bom, o Marcelo falou sobre a resolução CONAMA número 307, que foi editada lá em 2002. Veja bem, ela passou a valer em 2003 e ela classifica os resíduos da construção e demolição a lei de impor, né, às cidades metas para a suspensão de aterro clandestino. Então, basicamente, na resolução CONAMA, nós temos resíduos classe A, B, C e D. O resíduo classe A é aquele resíduo inerte, é a alvenaria, é o concreto, é o material cimentício, é o resíduo pétreo, ou seja, aquele material que pode ser reciclado. Já o resíduo classe B é o resíduo que pode ser reciclado para outra destinação, por exemplo, papel, plástico, alumínio, vidro. O resíduo classe C é um resíduo sem tecnologia para reciclagem ou inviável financeiramente. Por exemplo, um sofá. É muito comum nas periferias vocês verem as caçambas com resíduo da construção e resíduo volumoso. Uma janela, uma porta, um sofá, uma cadeira. Então, esse sofá, ele se enquadra em resíduo classe C. Ele não é perigoso, mas é inviável a sua reciclagem, né? E o resíduo classe D é um resíduo perigoso, aquele que representa risco para as pessoas, para o meio ambiente e também para os animais, como, por exemplo, o amianto. Toda manipulação do amianto exige uma atenção, né? Uma atenção zelosa das pessoas, porque ele é cancerígeno, não apenas, né? Outros tipos, como, por exemplo, pó fosfórico, daquelas televisões de tubo, né? E a grande maioria dos resíduos eletrônicos. Os gases também entram como resíduos classe D. Bom, na gestão dos resíduos da construção e demolição, nós temos basicamente 3 atores. Nós temos o gerador, que é quem gera. Então, na figura do gerador, você tem o pequeno gerador e o grande gerador. Na maioria das cidades, o pequeno gerador é aquele que se enquadra na geração de até 1 metro cúbico de resíduo da construção e demolição. 1 metro cúbico vai dar mais ou menos 12 carrinhos, né? Carrinhos de mão. E o grande gerador, aquele que se enquadra acima de 1 metro cúbico. O transportador é aquele que faz o elo, né, de comunicação entre o gerador
E o destinatário pode ser um caçambeiro, pode ser um basculante, pode ser um frete, muito comum encontrar frete nas cidades, e também pode ser uma carroça, por tração humana ou tração animal. E tem o destinatário. O destinatário é o nome que a gente usa para o empreendimento que recebe os resíduos da construção e faz o seu tratamento. Então, basicamente, são três atores na gestão dos resíduos da construção e demolição. Então, o pequeno gerador, aquele, como eu falei, né, que gera até 1 metro cúbico ou 200 litros de volume, 200 litros de resíduos volumosos. E essa regra aqui, ela é imposta pelo órgão municipal, geralmente é o órgão municipal. Bom, então desses 3 empreendimentos que a gente chama de destinatários, nós temos as ATTs, os aterros de inertes e as usinas. As ATTs é uma sigla que significa Área de Transbordo e Triagem. Ela faz a limpeza do material e o transbordo desse resíduo com as suas respectivas destinações. O A vai para um lado, o B para outro, o C para outro lugar e o D, e assim sucessivamente, né? O aterro de inertes é um termo que a gente usa para definir uma área de reservação. O que é área de reservação? É uma área que foi licenciada para estocar o resíduo inerte e o resíduo da construção. Esse estoque, ele visa reduzir o risco do empreendedor no negócio. Então, ele pode ou utilizar a área ou então utilizar o resíduo daqui a 1 dia ou daqui a 100 anos. Eu acabei de falar sobre a Europa. Na Europa, é sabido que não existe grande oferta de material natural. Então, hoje, na Europa, já existe o conceito de urban mine, mina urbana. Os aterros de inertes que foram construídos há 30, a 50 anos já estão sendo explorados hoje justamente porque não existe oferta de areia natural e pedra natural na Europa. Aliás, uma curiosidade, né? O crime mais praticado na África e na Ásia, um dos crimes mais praticados é a extração ilegal de areia, né? Bem interessante, né? Então, a gente já sofre com a escassez de areia natural. O crime praticado significa que existe vamos dizer assim, um tráfico, né, na extração de areia, justamente em áreas que não pode ser minerada, né? E a usina de reciclagem de entulho é uma área que recebe o resíduo, faz a sua triagem e brita, né? Ela faz a cominuição dos resíduos classe A, que são os resíduos de alvenaria, os resíduos de concreto, resíduos pétreos, e transforma esses resíduos em agregados reciclados. Daqui a pouco a gente vai ver como funcionam esses agregados reciclados. Bom, mas por que o entulho ele é um item que deve despertar a atenção do prefeito, do secretário, do governador? Porque ele drena os resíduos, ele drena os recursos financeiros da cidade, do estado, especialmente nesse momento que nós estamos numa pandemia, no final de uma pandemia, mas ele custa para a cidade, no caso de internação hospitalar, mais ou menos R$400 por dia. Por quê? Quando se tem aterro clandestino de lixo, você atrai entulho. E quando você atrai entulho, você cria condições propícias para o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya, da zika vírus e outras doenças. Então, não é um problema, o descarte clandestino de entulho não é um problema ambiental. Não é um problema ambiental apenas, é um problema social e de saúde pública. Eu peguei aqui um exemplo, por exemplo, do estado de São Paulo. Em 2019, só dengue tipo 1 e tipo 2 foram 115 mil, e grande parte desses focos estavam nas áreas externas às casas das pessoas acometidas. Vocês podem ver aqui também que para a prefeitura remover, e você pega uma cidade como Manaus, por exemplo, existe pontos viciados de lixo e também de entulho. Lixo atrai entulho, entulho atrai lixo. Geralmente são alimentados por pequenos geradores, aqueles que geram até 1 metro cúbico, levam seu próprio resíduo no ponto viciado. Mas a prefeitura, de acordo com a consultoria IET, isso dados de 2015, né? Certamente há um reajuste porque o diesel quase dobrou o preço, né? Mas, de acordo com a consultoria IET, para a prefeitura, custa R$159 por metro cúbico. Imagina só, a prefeitura paga R$159,15 por metro cúbico removido.
Então, é muito dinheiro, né? Então, esse custo significa uma pá carregadeira, um caminhão e 2 operadores. Naturalmente, está aí a remoção, transporte e a destinação dos resíduos. Então, quando a gente fala que drena recursos financeiros da cidade, eu estou falando disso. Você tem ainda um problema que é indireto, né? Que é a prefeitura, que é a pessoa, por exemplo, acometida de uma doença que fica 3, 4, 5, 6 dias em casa e não está trabalhando. Então, prejuízos diretos aqui para a prefeitura, para o cidadão. Essa foto aqui que vocês estão vendo é de um ponto clandestino também na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, próximo de um canal que deságua no mar. Então, esse entulho aqui, provavelmente, uma parte dele vai para o canal e do canal vai para o mar. Bom, geração de resíduos da construção e demolição na região norte do Brasil. 9 milhões de toneladas por ano. Geração de RCD no Amazonas. 2 megatoneladas por ano. 2 milhões de toneladas de resíduos da construção e demolição por ano. É muita coisa, é muita coisa. Bom, hoje o que acontece em Manaus, na grande maioria dos estados e na grande maioria das cidades no Brasil, é assim: o gerador, que é a construtora ou a demolidora, ela contrata um caçambeiro. E esse caçambeiro, ele escolhe onde descartar o seu resíduo. Então, ele pode descartar tanto num local legalizado, licenciado, como num aterro clandestino. Infelizmente, a realidade é cruel, né? Porque a grande maioria dos caçambeiros descartam o aterro, o entulho, em aterros clandestinos, porque o valor da caçamba é muito baixo. Não existe como descartar um entulho de forma correta, legalizada, honesta, com caçamba a R$150. É impossível. Ninguém ganha dinheiro com caçamba a R$150. E vale destacar aqui, viu, Afonso, que o gerador é responsável pelo resíduo que gera. Se houver, por exemplo, se a prefeitura multar o caçambeiro por descarte clandestino, o gerador deve ser multado também, porque o gerador gerou aquele resíduo e cabe ao gerador responder pelo resíduo até a sua destinação final. Isso está bem claro na resolução CONAMA número 307, logo no cabeçalho da resolução. Então, o gerador, ele não transfere a responsabilidade do resíduo ao contratar uma caçamba. E vale destacar também que, para garantir a destinação correta dos resíduos, é importante exigir o controle de transporte de resíduos, que é uma nota que atesta que aquela caçamba foi para o local adequado. Bom, vamos entender um pouco a contabilidade do caçambeiro ou do transportador, aquele que loca as caixas estacionárias ou caçambas estacionárias, né? Então, basicamente, nós temos aqui, eu destrinchei a locação da caçamba para vocês terem uma ideia de como funciona o aterro clandestino, como funcionam os crimes relacionados à gestão dos resíduos. O crime compensa, eu vou adiantar aqui, né? Bom, então vamos supor que você alugou uma caçamba por R$250. R$250. Não é a realidade da maioria das cidades, mas eu coloquei aqui como forma de exemplificar esse modelo. Então, você alugou aqui por R$250, então o caçambeiro, que é o empresário do setor, ele vai ter um custo de R$75 para destinar numa usina, num aterro ou numa ATT. Ele vai ter o consumo de diesel, aqui eu coloquei mais ou menos 7 km para ir e 7 km para voltar, mais ou menos, né? 15 km, então vai e volta. Então, R$25 por operação. Ele vai ter um funcionário, né? Esse funcionário, vamos supor que ele ganhe R$2.700 por mês. Por operação, isso representa R$32. Ele vai recolher os impostos, né? Os impostos devidos, então é imposto municipal e imposto federal, aqui não entra ICMS. Então, ele vai recolher mais ou menos R$20 por operação. A depreciação não tem como fugir, R$15 por operação. Manutenção, R$20, ou seja, ele teve um custo de R$187. Custo. E a margem de lucro dele, por operação, R$71. O empresário, aqui eu estou falando numa perspectiva do empresário honesto, que é aquele que descarta de forma correta, licenciada, não descarta de forma clandestina nem criminosa. Só que o criminoso, ele não vai recolher o custo do descarte, que é os R$75, essa parte é colocada em vermelho, e não vai recolher o imposto, que é o imposto local, municipal, ISS, e imposto federal. Ou seja, se o empresário honesto tem 25% de lucro em cada operação,
o desonesto tem 63% de lucro na operação. Então, o aterro clandestino, esses crimes relacionados à gestão dos resíduos da construção e demolição, é uma atividade muito lucrativa. E, infelizmente, a gente, na obra, repassa a responsabilidade para o transportador e alimenta um mercado muito rentável de crimes ambientais. E esse entulho está sendo destinado nos rios, nos mares, nas lagoas, nas matas, servindo como terraplanagem. Infelizmente, isso não pode, não tem norma para isso. Então, eu resolvi fazer esmiuçar essa contabilidade do transportador para vocês verem como é difícil um empresário cumprir com todas as suas obrigações. Então, veja bem, a diferença chega a ser quase 3 vezes maior, 25% de lucro e 63% de lucro. Veja bem, por operação, R$ 71 em valores reais, e o clandestino, R$ 158 para destinar para um aterro clandestino. Então, aqui, de acordo com a resolução CONAMA número 37, viu, Marcelo? O gerador é responsável pelo resíduo que gera até a destinação final. O gerador. E o transportador, ele apenas é um elo. Ele é um elo, veja bem. Ele é o elo de ligação, né? Elo de comunicação entre o gerador e o destinatário, né? Em muitas cidades tem os ecopontos, que são aquelas estruturas públicas que recebem os resíduos dos pequenos geradores e também resíduos volumosos. Fortaleza, por exemplo, são bastantes, se não me engano, são 50 ecopontos em Fortaleza, capital do Ceará. Só que aqui, nesse caso, o modelo ideal é que o transportador ele seja um transportador, porque no modelo atual ele é um gestor ambiental, ele escolhe o local onde destinar. Então, no modelo ideal para você reduzir os crimes ambientais, é o gerador contratando o destinatário e o transportador cobrando apenas pela logística. Nesse caso aqui, o grande gerador, e no caso do pequeno gerador, a cidade subsidiando o pequeno gerador, criando uma estrutura para recepção de resíduos volumosos e também de resíduos da construção e demolição. Bom, então aqui numa perspectiva nacional dos resíduos da construção e demolição, nós temos a resolução CONAMA, lá em 2002, 16 anos atrás, a ABNT 15.112, 13, 14, 15, 16. Então, basicamente, nós temos normas para a construção de empreendimentos que recebem resíduos da construção e demolição e normas para a utilização do agregado reciclado. Eu estou falando especificamente da ABNT 15.115 e da ABNT 15.116, todas de 2004. Embora a ABNT 15.116 foi revisada, né? Foi revisada agora em junho, né? Então, ela passou a ser a BNT 15.116/2021. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, 12.305, né, que ajudou muito a gente, né? Os empresários do setor da reciclagem de entulho entenderam que era uma nova era, né? Era um novo momento, tanto que a gente conseguiu entender, a gente, na pesquisa setorial da Abrecon, que é o único levantamento do setor, viu que o crescimento quase que triplicou depois de 2010. E a partir do ano passado, o marco legal do saneamento, por meio da Lei 14.026 de 2020. Foi de junho de 2020, né? Mas é interessante porque o marco legal do saneamento, ele corrige os prazos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela corrige os prazos da resolução CONAMA. A minha preocupação é que a gente não consiga chegar a aterro clandestino zero nunca, porque os prazos da CONAMA eram em 2004, os prazos da Política Nacional de Resíduos Sólidos eram em 2014, e os prazos do Marco Legal de Saneamento é de 2025. A minha impressão é que a gente vai chegar em 2025 e eles vão criar mais uma lei para 2030. Nunca vai acabar, porque os municípios não resolvem a questão dos resíduos da construção e demolição nos seus territórios. Bom, aqui é um ecoponto para pequeno gerador, até 1 metro cúbico, né? Algumas cidades chamam de papo-entulho, ou ecopostos. Em São Paulo e BH, Rio de Janeiro, Vitória, enfim, algumas cidades chamam de ecopontos. Você vê que é bem organizadinho, uma área de mais ou menos 1.000 metros quadrados. A pessoa chega num carro aqui, por exemplo, ela tem resíduo da construção, ela joga numa caçamba, e o resíduo volumoso é numa caçamba à frente desse carro aqui, bem interessante.
é bem divulgado, tem um site específico, tem uma pessoa cuidando desse ecoponto, e você só pode utilizar o ecoponto uma vez por dia, e é controlado pelo endereço e também pelo CPF. E esse material aqui, Kelly, é o agregado reciclado. Esse material é o material oriundo da reciclagem de resíduos da construção e demolição. Excelente, tem uma norma, né, a BNT 15.115 e a BNT 15.116, e pode ser, inclusive, utilizado associado a agregado natural ou não. A BNT 15.116, que foi revisada no ano passado, desse ano, aliás, começou no ano passado, terminou esse ano, ela já permite a utilização de agregado reciclado para fins estruturais, associado ao agregado natural, e também agregado composto, né? Bom, quando a gente fala de resíduos da construção e demolição, nós temos um cenário muito ruim no norte, né? Apenas o estado de Roraima manifestou ter usinas de reciclagem ou destinos para resíduos da construção e demolição. O estado do Amazonas é um estado com 4 milhões de habitantes, 62 cidades, não manifestou em nenhuma dessas cidades ter destino para os resíduos da construção e demolição, e assim com Acre, com Rondônia, com Pará e com Amapá. Então e Tocantins também, né? É muito preocupante o cenário dos resíduos da construção e demolição. A gente fala dos resíduos da construção e demolição, mas isso está ligado também ao saneamento, né? E o estado de São Paulo representa 60% das iniciativas no Brasil, ou seja, nós temos aí mais ou menos 380 unidades de reciclagem em entulho no país, e o estado de São Paulo, entre 180 e 200 usinas de reciclagem em entulho, é o maior mercado do Brasil. Bom, o que vem primeiro, o Marcelo perguntou, né? A lei ou o empreendimento? Tem muitas pessoas que nos questionam sobre o papel do órgão público, né? O papel do órgão público, especialmente o órgão local, municipal, é estimular o empresário a montar usinas de reciclagem de entulho no seu município, dando condição, né? Porque quando a gente fala de unidade de reciclagem de entulho, né, o Kelly, você que perguntou sobre o custo, a gente está falando de empreendimentos de 2 a 4 milhões de reais, com retorno sobre investimento que ultrapassa os 8 anos. E como que a gente chega à viabilidade técnica ou financeira de negócios relacionados à gestão dos resíduos? Negócios relacionados à reciclagem do entulho? Com fiscalização. Se não houver fiscalização do poder público, a usina de reciclagem de entulho não vai ser viável. Se houver fiscalização do órgão público, a usina vai ser muito viável. Por quê? A usina, como vocês viram no slide anterior, ela compete com aterro clandestino, ela compete com criminoso, ela compete com caçambeiro. Então, é muito difícil ter viabilidade financeira de uma usina de reciclagem de entulho numa cidade que não tem plano municipal de resíduos sólidos, não tem CTR eletrônico e não tem fiscalização. Então, além de ser arriscado, é caro, certo? Então, é importante que a prefeitura, certo? Mesmo que não tenha destinatário de resíduos da construção no seu território, ela faça o plano municipal de resíduos sólidos e também faça a fiscalização e também a fiscalização eletrônica. Não precisa ter fiscal na rua, não precisa. A fiscalização deve ser eletrônica por caçamba e também por empresa, garantindo a geração, transporte e a destinação. E com esse modelo, naturalmente, os empresários vão se sentir seguros em investir na cidade, né? Então, coisas comuns que acontecem na gestão dos resíduos. Correção de vossoroca, que é uma erosão com entulho, né? Perceba que aqui é o interior de São Paulo, cidade chamada São Pedro, e eu acho que a pessoa entendeu que esse buraco poderia ser corrigido com entulho, né? Você percebe que tem um pneu aqui, tem um plástico, enfim, é bem heterogêneo. Só que a vossoroca, né, quem é engenheiro sabe, a vossoroca se corrige no início, porque ela é um solapamento do solo. Então, se você colocar entulho e compactar, a água continua correndo. O correto é desviar o curso da água logo no início. São equívocos, né, por parte, às vezes, da própria prefeitura, né? Descarte clandestino, como eu falei, de transportador com tração animal no meio da rua, né? Ele achou que ali era um local para descartar entulho, descartou. Esses carroceiros cobram 50, 60, 70 reais
e tem aumentado com a crise financeira, né? Crise econômica, desculpa. E aqui na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais, o transportador descartou o entulho no canteiro central, né? Falta de severidade. E na foto de cima, né? O aeroporto de Mogi Mirim, interior de São Paulo, que também é utilizado por caçambeiros para descartar entulho e resíduos volumosos. Perceba que é resíduo de poda, né? Então, aqui nós criamos uma padronização para responder às prefeituras quanto à utilização do agregado reciclado, porque o órgão público ele pode influenciar não apenas criando o plano municipal, fazendo o CTR eletrônico, né, contratando o CTR eletrônico e também fiscalizando, como também ele pode introduzir o agregado reciclado nas suas tabelas. Hoje, a construção pública, né, vamos dizer assim, as obras públicas, ela está baseada na matriz de agregado natural, ou seja, agregado de pedreira e areia do Porto de Areia. Não é tão óbvio, né? A pedra de areia e a areia do Porto de Areia. Só que, caso ela venha a introduzir esse agregado reciclado nas suas tabelas, ela estimula o empreendimento naturalmente a operar, e você reduz o risco do empreendimento. Então, a prefeitura, o Estado, pode utilizar o agregado reciclado em obras de estradas vicinais, em calçadas, em ruas, em avenidas. Aqui em São Paulo, vocês devem conhecer, tem uma rodovia chamada Rodoanel. Ela liga todas as rodovias que chegam em São Paulo. Na parte oeste do Rodoanel, foi utilizado mais ou menos 10 quilômetros com agregado reciclado. 10 quilômetros com agregado reciclado. E você sabe que o Rodoanel é tráfego pesado, né? Caminhão, ônibus, enfim. Justamente para desviar o fluxo, né? O tráfego de caminhões para o Rodoanel e fazer uma ligação direta de quem vem do interior e direto para Santos, sem entrar na cidade. Então, são 10 quilômetros de Rodoanel utilizando o agregado reciclado. Então, é possível, o agregado reciclado, ele atende às exigências sobre a pavimentação, especialmente a pavimentação com tráfego pesado, e, além disso, a Abrecon criou o Manual de Aplicação do Agregado Reciclado, que é um manual com mais 50 aplicações do material. Então, é possível, sim, utilizar o agregado reciclado, que é o material oriundo da reciclagem de entulho, para diversas aplicações. Bom, aqui a gente não precisa nem falar, né, que é o ciclo sustentável, né? Então, quando você tem fiscalização, você tem viabilidade técnica tem viabilidade financeira, naturalmente você reduz o custo e o risco do empreendimento e todo mundo ganha, né? E o entulho, quando é reciclado, ele gera mais benefícios sociais, né? Porque você emprega muito mais gente do que o agregado natural, aquele que vem da pedreira ou então do Porto de Areia. Bom, mas quanto que as cidades gastam para remover pontos viciados de descarte clandestino de lixo e entulho? Aqui eu fiz uma relação de 2 cidades do Espírito Santo e uma cidade de São Paulo, né? Mas a gente tem uma realidade muito parecida nas conurbações, né? O caso, por exemplo, de Manaus, Belém, que são cidades conurbadas, fazem parte da região metropolitana, né? Então, Serra e Vila Velha fazem parte da Grande Vitória. Perceba, Serra e Vila Velha gastam quase meio milhão, desculpa, eu confundi aqui com a população, mas Serra gasta R$500 milhão com remoção e destinação de resíduos da construção e demolição. R$500 milhão. Uma cidade com 500 mil habitantes. E Vila Velha gasta 3 vezes mais. Então, é muito dinheiro que a gente gasta com remoção de entulho. É muito dinheiro. E Barueri, uma cidade também conurbada com São Paulo, gasta mais ou menos R$220 mil. Então, esses pontos clandestinos, naturalmente, devem ser removidos, mas a prefeitura precisa ter um trabalho proativo. Ela não pode ficar gastando dinheiro, enxugando o gelo para fazer ficar a cidade mais limpa, mas tem que ter uma política de enfrentamento ao descarte clandestino e, naturalmente, com soluções que estimulem o setor. O que fazer? Então, construção de ecopontos para os pequenos geradores. Aqui é na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, né? Você vê que eles vieram de carro, né? E jogam os resíduos de varrição, de poda, enfim, resíduos de poda nessa caçamba direita. Aqui é na cidade de São Luís, do Maranhão, caçamba para pequeno gerador. E no final ali você percebe que são containers para
recepção de resíduos leves, né? Coleta seletiva. Aqui na cidade de Salvador, à esquerda, Rio de Janeiro, à direita, ecoponto também para pequenos geradores. Essa estratégia de pequenos geradores funciona muito. São Paulo tem mais ou menos 110 ecopontos, 110 espalhados pela Zona Sul, Norte, Leste, Oeste, e no centro também. E funciona muito. Final do dia, o ecoponto está lotado. Agora, imaginem se não fosse o ecoponto, onde esse entulho estaria, né? Bom, por fim, vou fechar aqui a conta, né? Nós criamos o mapa.abrecon.org.br, que é um web aplicativo para vocês denunciarem descarte clandestino de lixo e também entulho. Ele é como se fosse um mapa, né? Você não precisa baixar, você pode fazer denúncias, inclusive, de forma anônima. mapa.abrecon.org.br. E lá você também consegue encontrar os ecopontos que recebem pequenos resíduos e os destinatários que recebem de grandes geradores. Infelizmente, nós não temos os dados do Amazonas, mas em breve nós estaremos fazendo contato com a Prefeitura e também com o Estado para atualizar as informações do Estado do Amazonas. Bom, então a ideia é justamente, viu, Marcelo, rastrear o resíduo do gerador até o destinatário, ou seja, fazer com que o imposto seja recolhido e a prefeitura não gaste dinheiro com a remoção dos resíduos no viário urbano, né? Então, aqui é um aterro clandestino, um ponto viciado. Então, você vendo aqui, ó, o pó fosfórico das televisões. Enfim, essa foi minha palestra. Eu acredito que tenham, assim, oferecer para vocês essas informações para que a gente coloque no debate do engenheiro, né, do arquiteto, no caso do CAL, essa questão. Por quê? Por muito tempo, a gente tem delegado a responsabilidade do resíduo para o transportador. E, naturalmente, repassar, delegar essa responsabilidade não tem sido uma ideia boa, né? Visto que as grandes cidades, especialmente as metrópoles no Brasil, têm sofrido com descarte clandestino de lixo e entulho, e isso representa um risco, isso representa um prejuízo, não apenas para a cidade, mas como também para os cidadãos. Eu agradeço o espaço, viu, Afonso, e fico aqui à disposição de vocês. Obrigado, Levi. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas agradece muito. E eu queria aproveitar e passar a palavra para a nossa engenheira ambiental, Janete Fernandes, até porque eu recebi aqui no WhatsApp um comentário de que tinham 3 engenheiros civis. Eu digo, mas tem uma engenheira ambiental também e é a presidente da nossa associação, então está representando todos os engenheiros ambientais do Estado do Amazonas. Então, Janete, com a palavra. Presidente. E, Levi, obrigada aí pelo esclarecimento, presidente. Realmente eu me sinto aqui representante da classe dos engenheiros ambientais e uma satisfação muito grande, né, poder estar aqui representando essa classe que é de suma importância para o nosso CREA, né, e eu acho que a pessoa que lhe questionou talvez não estivesse prestando atenção, que realmente são 3 engenheiros, mas a Enaban está representada sim. Presidente, eu tenho uma pergunta para o Levi. A PNRS, Levi, ela prevê que os municípios e o gerador implantem os planos de gerenciamento, não é isso? Aí eu te pergunto, o que você acha que está faltando para que esses planos, que alguns já até existem, mas que esses planos, além de serem executados, eles sejam implantados em alguns municípios brasileiros? Você tem noção do que falta, se é só política, se é falta de incentivo? Porque nós sabemos que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos ela já prevê que tanto o gerador quanto os municípios têm que implantar, né? O que você me diz dessa pergunta? Excelente questionamento, porque falta empenho do Estado e também dos municípios, porque a política nacional ela coloca isso bem claramente, regulamentado pelo Decreto 7404 e também pelo Marco Legal do Saneamento. Só que, infelizmente, a cultura da construção é a cultura do fazejamento, né? Que é fazer e planejar, fazejamento, nem existe essa palavra.
porque é muito comum o profissional da obra fazer o planejamento, o plano, a ideia do plano, eu sou administrador, né? Quando se faz o plano, é sempre antecipadamente. Então, termina a obra, o cara faz o plano de resíduos sólidos, então não existe. Então, o que falta é empenho do Estado e do município em fazer a coisa acontecer, porque hoje, infelizmente, está no papel. O próprio MTR do Ministério do Meio Ambiente foi feito de forma muito improvisada, sem pesquisar as perspectivas ou a característica de cada resíduo. Imagine que você tem um sistema de resíduo perigoso sendo usado para resíduo da construção e demolição. Então, falta empenho, falta dedicação do município e do Estado para cessar esses prejuízos. Obrigada, Levi. Eu gostaria também de fazer aqui uma colocação, Afonso, Levi, Marcelo, doutora Janete, até foi falado aqui, né? Tem 3 engenheiros civis na palestra, mas quem que gera os maiores resíduos da construção civil? São engenheiros ambientais? Não são engenheiros civis. Então, eu acho que quando o CREA chama a engenharia civil para se fazer presente, justamente para acender o alerta do que nós precisamos seguir, né? E eu conversei ao longo do dia hoje, conversei com o doutor Nildo, né, que não pôde estar presente aqui à palestra, que inclusive tem uma indústria, né? Ele faz peças de concreto e questionei a ele como é que fazia a reciclagem, né? Porque o Nildo é nosso amigo há muito tempo. Infelizmente, ele não pôde participar, mas pediu que o Marcelo se fizesse presente aqui, né? Então, nós verificamos que há uma vontade por parte das empresas de engenharia civil em destinar, mas destinar para onde, né? Então, o que é necessário realmente é que haja uma política pública, né, voltada, né, para esse tipo de resíduo, porque hoje nós já temos na cidade a coleta dos resíduos hospitalares, temos dos resíduos que vêm, né, dos domicílios, temos já uma coleta seletiva em andamento, mas como é que ficaria realmente a coleta dos resíduos da construção civil? Então, realmente, nós precisamos, isso aí, claro, o Afonso, com a sua capacidade política extraordinária, por isso é o nosso presidente, né? Juntar esses entes, conversar para que nós possamos, o CREA, capitanear esse processo político, porque o nosso Conselho Regional de Engenharia, o nosso Conselho Federal, nós temos cabeças pensantes, nós temos uma multiplicidade de profissionais de engenharia, né, que podem orientar o município, podem orientar o poder público no sentido de despertar as empresas de engenharia civil para essa necessidade. Né? Agora, a primeira pergunta que eu fiz para você foi essa: qual é o custo da implantação de uma usina? Você falou, acho que 3, 4 milhões, desculpa, não estou lembrando bem dos números. 4 milhões. Então, é um valor assim, muito significativo. E para um payback de 8 anos, numa situação de crise, de pandemia, tem que ter o dinheiro público envolvido, porque quem vai ser prejudicado vai ser a população, como você falou, o município vai pagar de qualquer forma, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista da saúde, sob o prejuízo para os rios, né, para os mananciais. Então, aqui é interessante a presença da engenharia civil para acender esse alerta, né, para essas práticas que precisam realmente ser melhoradas, refinadas. Eu vi naquele mapinha, né, aqui no Norte, pouco nós temos referente à reciclagem. Né? Eu trabalhei durante 15 anos em uma empresa pública e a gente viu uma dificuldade enorme em relação aos resíduos oleosos. Então, como é que tem sido feito esse descarte de lixo no interior, recolher através de balsas, mandar tudo para Manaus, tem uma empresa contratada que destina isso, que faz essa reciclagem de resíduos perigosos, óleo diesel, óleo de motor. Então, a gente está falando da indústria do petróleo, mas e em relação à construção civil? Será que esse resíduo, de repente, poderia ser reaproveitado para fazer tijolos, para fazer calçadas, como no interior há uma dificuldade, tem município que não tem pedra, né? Então, acho que realmente a gente pode levantar essa bandeira, esse questionamento. É muito importante essa live, eu achei muito interessante, né? Eu acho que realmente vai ser um start para futuras ações e futuros projetos.
Parabéns ao CREA, parabéns aí ao nosso palestrante. Acho muito louvável e importante o tema. O Kelly, também Marcelo e Janete, eu trabalho aqui em São Paulo, mas eu visito inúmeras usinas de reciclagem de entulho no Brasil, né? Mas o que eu tenho visto ultimamente é que algumas cidades estabeleceram metas, né, para a cessão, né, cessar os aterros clandestinos. Mas uma cidade me chamou a atenção, chamada Bragança Paulista, que fica aqui a mais ou menos 1h30 de São Paulo. A prefeitura estabeleceu, informou os caçambeiros, ó, a partir de setembro de 2021, vocês só podem descartar em usinas de reciclagem de entulho. Foi uma correria, os caras montaram uma usina em 6 meses. Então, viu, Marcelo, eu acho que é importante o papel da prefeitura, porque é sabido que existe descarte clandestino de entulho, e é a sua grande maioria em Manaus, mas é importante que o poder público ele estimule essas empresas a se organizarem em usinas ou aterros ou ATTs, porque é o município que tem a decisão de fazer acontecer. Porque o empresário, sem fiscalização, sem regulamentação, sem CTR eletrônico, sem o mínimo de empenho do poder público, ele não vai investir nunca, entendeu? Nunca vai investir. É um investimento caro e, como a Kelly falou, arriscado, né? Bem, eu queria lembrar a todos que nós estamos ao vivo no Facebook do CREA, né, com mais de 30 participando online, muitos comentários na nossa live, né? Inclusive a professora Valdete aqui parabenizando pela temática, a Priscila também parabenizando, né? E vários comentários, não só de Manaus, mas também do interior do estado do Amazonas. Eu queria passar a palavra ao Marcelo para que ele pudesse fazer algum questionamento ou que pudesse fazer, porque a gente já vai para praticamente 1 hora de live, eu vou respeitar esse tempo, né, para que a gente pudesse fazer uma abordagem e, mais uma vez, lembrando, né, que a gente fez questão de que tivéssemos engenheiros civis, mas também engenheiros ambientais, porque, em comum, acaba que um precisa do outro, né, e acaba que os dois se completam, e essa é a intenção do nosso conselho. Marcelo, com a palavra. Pronto, consegui. Bom, primeiramente, com a pergunta da Janete, ela me respondeu, o Levi respondeu perfeitamente, né, sobre as políticas públicas, como que eles podem estar desenvolvendo através das resoluções da CONAMA e outras leis, né, que a gente já sabe, os órgãos já conhecem. Então, meu maior questionamento, eu acho que o resíduo não é só provocado pela engenharia civil, né? Engenharia mecânica, ambiental, hospitalar, todos eles geram resíduos, né? Que todos têm destinos diferentes. Então, meu questionamento aqui fica aos nossos órgãos públicos, né? Em relação a o ecoponto, né? Que já existe em alguns estados. Não é uma pergunta, é um questionamento, né? Como seria importante para a gente instalar esses ecopontos aqui na cidade de Manaus? Não alivia essa pergunta ao nosso presidente, né? Para a gente poder chegar aos órgãos públicos a instalar esses ecopontos, que é de extrema importância à saúde pública da nossa cidade. Como que a gente poderia estar estimulando através das nossas comissões especiais? Afonso. Bem, para isso foram criados os grupos de trabalho, né? Os grupos de trabalho foram criados exatamente para isso, e aí eu já encaminharia a tal questão ao grupo de trabalho do meio ambiente, né? Da qual a Janete é coordenadora, para que a gente pudesse fazer um encaminhamento não só à Prefeitura de Manaus, mas também ao governo do estado, para que isso pudesse ser implementado ou implantado na cidade de Manaus, mas também no estado como um todo. Bem, sabemos que existem esses pontos clandestinos, principalmente nos ramais
não só da cidade de Manaus, mas também da região metropolitana, né? A gente, praticamente todo final de semana, a gente passa e visualiza isso, e, claro, uma cobrança maior, tanto à prefeitura quanto ao governo do estado, através do próprio grupo de trabalho, que entende a questão e pode formular isso através de um levantamento ou através até mesmo de um laudo, algo nesse sentido, para que a gente pudesse estar encaminhando tanto para a prefeitura quanto para o governo do estado. Dizer aqui para o Levi que o CREA tem avançado muito nessa questão através dos grupos de trabalho. Nós criamos vários grupos de trabalho e temos assuntos afetos a cada um desses grupos de trabalho. E nós temos desenvolvido um belo trabalho, temos avançado bastante. Os órgãos de controle, normalmente, eles cobram muito do CREA, para que o CREA também comece a se inserir nas questões da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, mas também a questão das pessoas, dos seres humanos, né? Porque a gente vê muito o CREA fazendo fiscalização, o CREA cobrando dos profissionais da área, mas também o CREA precisa se inserir. E a gente está fazendo isso através dos grupos de trabalho, temos avançado bastante e também temos feito com que novos profissionais se insiram dentro do sistema Confea, CREA Mútua. Aqueles que não têm condições de serem conselheiros ou não têm acesso às entidades de classe ou até mesmo às instituições de ensino, acabam participando do CREA através do grupo de trabalho com o seu conhecimento daquele específico assunto ou daquela específica matéria. É isso, Marcelo. Obrigado, Afonso, pela explicação. Eu queria aproveitar a oportunidade também, antes de nós encerrarmos, e falar um pouquinho do Levi Torres. O Levi ele é coordenador da Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição de São Paulo. Ele é especialista em projetos de usinas de reciclagem de RCD, planos de gerenciamento e coordenador do Programa de Qualidade e Pesquisa Setoriais da Abrecon. Então, eu gostaria de agradecer ao Levi e que ele pudesse fazer as considerações finais antes de nós fazermos o encerramento dessa nossa grandiosa live. Bom, Afonso, eu quero agradecer aqui o espaço que o CREA Amazonas dá para a gente e colocar a Abrecon à disposição. A gente está aqui para ajudar. A gente tem falado com todos os CREAs no Brasil e o objetivo é exatamente combater descarte irregular de entulho e promover os benefícios relacionados à gestão correta dos resíduos da construção e demolição. Então, fico à disposição, agradeço imensamente a oportunidade, Afonso, Marcelo, a Kelly, a Samara, que mandou para a gente as informações sobre os destinatários de Manaus, destinatários de resíduos da construção e demolição, e também a Janete Fernandes. Muito obrigado. Boa noite a todos e bom descanso. Obrigado. Eu coloco o CREA Amazonas à disposição, viu, Levi? Qualquer coisa, qualquer evento, qualquer participação, a gente está à disposição. Ok. Um forte abraço, obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Um abraço, até mais.